Boa tarde. Boa tarde. Pesquisadores da Universidade de Mie, no Japão, liderados pelo japonês Hashizumi, fizeram história ao conseguir pela primeira vez remover a causa genética da síndrome de Down em células de laboratório. O estudo foi publicado na revista científica PNAS Nexus em fevereiro deste ano. A equipe japonesa utilizou a tecnologia de edição genética, conhecida como CRISPR-Cas9, uma ferramenta que funciona como uma espécie de tesouro molecular. Com elas, os cientistas conseguiram eliminar a cópia extra do cromossomo 21, causador da síndrome de Down. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Bom, os testes começaram com células-troncos que foram cultivadas em laboratórios e depois foram aplicadas na pele de pessoas com síndrome de Down. E os resultados foram impressionantes. As células que tiveram cromossomo extra removido passaram a funcionar de forma mais equilibrada. Genes ligados ao desenvolvimento do sistema nervoso se tornaram ainda mais ativos, enquanto os relacionados ao metabolismo foram controlados. Além disso, as células modificadas cresceram mais rápido, se dividiram menos tempo e produziram menos substâncias tóxicas, mostrando uma melhoria geral no funcionamento celular. Mas apesar do avanço, o processo ainda apresenta riscos. A ferramenta CRISPR pode, por engano, cortar partes saudáveis do DNA. Por isso, os cientistas trabalham para tornar o método mais preciso, aprimorando as células que guiam o corte genético. Durante os testes, foram encontradas algumas pequenas alterações genéticas indesejadas. E para tentar melhorar os resultados, os pesquisadores aplicaram uma técnica complementar. Eles bloquearam temporariamente os genes responsáveis pelo reparo do DNA, o que aumentou em quase 10 vezes a taxa de eliminação do cromossomo extra. Agora, a equipe japonesa pretende continuar monitorando as células modificadas a longo prazo e adaptar a tecnologia para uso em organismos vivos. Se der certo, essa descoberta pode abrir caminhos para tratamentos inovadores e mudar o futuro das pesquisas sobre síndrome de Down. Agora a gente fala com a repórter Gabriela, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Valentina. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a doença da síndrome de Down, que é marcada pela presença de 3 cópias do cromossomo 21, quando a normal são 2 cópias do cromossomo. Essa doença é chamada de trissomia 21. Esse processo da pesquisa dos japoneses é chamado de edição alelo-específica, ou seja, que atua apenas no material genético problemático. Essa abordagem direcionada se mostrou mais eficiente e menos prejudicial às células do que do métodos que não fazem parte dessa distinção. Além das inovações promissoras no campo da genética, como a pesquisa liderada pelo Dr. Hashimi, o acompanhamento e a investigação sobre a síndrome têm avançado de forma significativa e propiciado um maior conhecimento sobre suas características, como o atraso intelectual. A deficiência intelectual é um distúrbio do neurodesenvolvimento. É caracterizada por limitações nas habilidades intelectuais e adaptativas, com início antes dos 18 anos, e afeta mais de 1% da população mundial. As causas são variadas, abrangendo tanto os fatores ambientais quanto genéticos, com diferentes etiologias. Oi, tudo bem? A gente está aqui com a bióloga Águida, eu sou a Gabi e a Valentina. A gente queria saber um pouco sobre a opinião sobre a nossa pesquisa. Primeira pergunta: quais são os principais riscos do uso da CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 é a tesoura molecular que eles usam para tirar o cromossomo 21. Ok, a técnica CRISPR é usada em vários procedimentos. Esse procedimento ele visa cortar um pedaço do material genético, do DNA. Então, não há uma garantia de que vai cortar exatamente no local que precisa ser cortado. O que é esse cortar? É tirar um pedaço do material genético, do DNA, que tem alguma anomalia registrada ali. Então, o risco é cortar pedaços que possa ser útil para o indivíduo e, com isso, levar à morte da célula. Por que é importante tornar a técnica mais precisa antes de aplicar em organismos vivos? Ela gera risco de vida da célula. Então, ou outra anomalia que possa ser pior do que a síndrome de Down. E que tipo de alteração indesejada pode ocorrer durante o processo de edição genética? Não dá para prever. Tudo depende do erro que a enzima vai cometer. Né? Tudo depende do erro de corte, da região de corte que vai acontecer.
Então pode ser que não aconteça erro nenhum, pode ser que aconteça. Então não dá para prever quais são essas possibilidades de erro. E é esse o principal objetivo da pesquisa, é ver como que funciona essa anomalia dentro do cromossomo, ver como o cromossomo interfere no funcionamento do organismo para gerar essa anomalia. A gente queria saber um pouco também da sua opinião sobre a prática e sobre essas pesquisas. Você acha que vai ser um grande avanço para o futuro? Você acha que vai causar mais prejuízos, mais benefícios? A CNT-Bio é um órgão que é associado à ONU, se preocupa com as questões de bioética. Eu penso que existe uma questão de ética biológica muito grande em torno disso. O primeiro ponto, não vai ser acessível para todas essas pessoas. Segundo, os riscos eminentes na técnica. Então, eu acredito que ainda tem muitos estudos pela frente. Eu acho que essa pesquisa vai levar a entender melhor essa anomalia, que é a síndrome de Down, como que acontece essa trissomia, porque é uma trissomia, o indivíduo deveria ter 2 cromossomos 21 e acaba tendo 3, como que funciona e métodos que podem ser utilizados para diminuir a possibilidade desse erro durante a formação dos gametas. Nesse ponto, eu penso que é muito boa a pesquisa e que pode nos ajudar a chegar nesse ponto. É isso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, menina. Iogurte. Bom, gente, agora nós estamos aqui com a Maíra, funcionária do Colégio São Pascoal, e a gente vai perguntar para ela qual a opinião dela diante de toda essa pesquisa, tendo contato direto com pessoas com síndrome de Down. Então, tendo contato direto, o meu padrinho, ele tem síndrome de Down, então tendo contato direto eu sou completamente contra, porque eu não vejo a necessidade de tirar esse cromossomo. Para mim, é uma pessoa maravilhosa. Pessoas com Down são pessoas que trazem alegria, diversidade, são pessoas necessárias no mundo, que ele só tem amor, uma visão diferente do mundo. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é criativo, ele é amoroso. Então, assim, as pessoas com Down só tem que nos ensinar. Eu creio que eles podiam focar em tirar outras coisas maléficas, doenças que causam morte, e não uma coisa que não traz nada de ruim, né? Então, não focar em câncer, focar em HIV, focar em coisas que trazem a morte mesmo, prejudicialmente para o corpo. E a síndrome de Down não é uma dessas coisas, por isso que eu sou completamente contra. Obrigada. Agora estamos aqui com o Thiago, que diferente da Maíra, é uma pessoa que não tem contato direto com pessoas de síndrome de Down. E a gente vai perguntar agora a opinião dele sobre essa nossa pesquisa que a gente está fazendo. Então, eu acho legal não. Eu acho que não deve avançar esses estudos. Hoje em dia, quem sofre com síndrome de Down tem boa qualidade de vida, bons tratamentos na área da saúde, bom acesso à educação. Então, minha opinião é que eu acho que isso não deve avançar não, deve permanecer da forma que está. Esse estudo, essa pesquisa não deve continuar não, deve continuar da maneira que é bem legal para eles. Obrigada. Só. Bom, gente, agora a gente está aqui com o Célio, professor de Educação Física do Colégio São Pascoal. E ele disse pra gente que tem contato direto com pessoas com síndrome de Down. E a gente queria saber um pouco mais sobre a sua opinião dessa pesquisa. Olha, eu acho que mexer na questão humana, na genética, eu acho muito complicado, né? Primeiro que nós não somos dois, né? A gente necessita ter um conhecimento sobre isso, quais são esses riscos. Então, deixa do jeito que está, né? Eu acho que se a pessoa nasceu com um cromossomo a mais ou a menos, é fator da genética. Não tem que estar interferindo, porque você não sabe quais serão as consequências que isso pode trazer, de bom ou de ruim, para a humanidade. Tá bom, muito obrigada, Célio. Tá, deixa eu contar uma coisa. Eu tinha um aluno lá no praia que ele era síndrome de Down. E ele mordia, tinha 6 anos, e ele mordia nas criancinhas. E aí eu precisava fazer com que ele parasse, e eu não tinha uma consciência disso. E aí esse menino, eu tranquei a quadra um dia e falei, ó, você morde os coleguinhas, hoje eu vou te morder. E eu saí correndo atrás dele na quadra. Resultado, o tratamento de choque deu certo, porque ele nunca mais mordeu ninguém. É isso.
mas é um menino, são pessoas extremamente amorosas, carinhosas, atenciosas, né? Que estão aí. E outra coisa, para dar um exemplo de vida, de superação, de dedicação, certo? E nós vamos lidar com isso a vida inteira. Então eu acho que não tem que ficar mexendo muito na estrutura da genética. Muito obrigada, Célia. Abre. A gente está aqui agora com o professor de Educação Física do Colégio São Pascoal e a gente vai querer saber um pouco sobre a opinião dele. Então, essa questão de mexer com cromossomos, por mais que eles tragam a ideia de que é algo benéfico, né, para acabar com a síndrome de Down, o risco é muito grande porque nós não sabemos as consequências desse tipo de ação. Além de ser apenas estudos, nós não temos comprovação nenhuma científica de que isso realmente pode sanar o problema. Os riscos que eles têm de alterar geneticamente outras situações do ser humano, acredito eu que não vale a pena, né? Então, assim, buscar outros meios, buscar outras formas de tratamento podem sim ser válidas, mas com relação a mudanças cromossômicas, isso daí não sou a favor, não. Muito obrigada. Bom, gente, agora a gente está com a Luísa, professora do Colégio São Pascoal. E, Luísa, a gente quer saber de você. Qual é a sua opinião nessa pesquisa toda? Então, vale a gente ressaltar que toda pesquisa vem para acrescentar, né? Porque para resolver um problema que é importante, né? Um problema que precisa acender alguma luzinha aí na sociedade. Então, a gente precisa pensar o seguinte: por que essa estratégia foi montada? Porque as pessoas estão pensando em curar a síndrome de Down, né? A síndrome de Down é uma condição que afeta muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. E em função dessa condição, muitas crianças, adolescentes, adultos têm aí sua vida afetada devido a essa condição. A gente sabe que o principal problema de tudo é o preconceito que essas pessoas enfrentam, essas famílias enfrentam dentro dessa sociedade. Então, pensando nisso, essa pesquisa é muito importante para tentar auxiliar essas famílias e essas pessoas que são portadoras dessa condição de tentarem melhorar a vida delas. A equipe japonesa enfatiza que o objetivo da pesquisa não é eliminar a síndrome de Down da sociedade, mas sim compreender como a edição genética pode aliviar os problemas biológicos associados à condição. Embora as implicações sejam amplas, a aplicação clínica em hospitais ainda está distante e a técnica não está pronta para uso em pacientes. Os pesquisadores continuam os estudos com o plano de monitorar as células modificadas por longos períodos e adaptar a tecnologia para uso em organismos vivos e não apenas em laboratórios. E assim encerramos a edição de hoje do Tech News. Obrigada pela audiência.